Caríssimos irmãos e irmãs, é o quarto domingo da Quaresma, é o chamado Domingo da Alegria. Por que esse termo? Primeiro porque a antífona da missa, do início da missa hoje, fala isso: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Antífona é um versículo, uma estrofe que sempre tem como opção quando não tem um canto. Quando não tem um canto de entrada, o padre faz a antífona. Existe uma outra antífona que é feita antes do Evangelho, na aclamação. Se você reparar que há uma primeira parte que é fixa, quando não é Quaresma, a parte que não é fixa é Aleluia. E quando é Quaresma, daí não pode falar Aleluia, mas aí troca, como trocou hoje, louvor e glória a ti, Senhor. E depois vem uma segunda parte, que sempre muda conforme o Evangelho. Aquilo também é uma antífona. As antífonas e os textos de hoje, elas falam então da alegria. Mas é uma alegria ainda na penumbra, uma alegria de esperança seria o mais certo. É por isso que a igreja se reveste de rosa, para simbolizar justamente isso. É o meio do caminho. Não é o roxo da Quaresma, mas também não é o branco ainda da ressurreição ou do céu. Então é um já, mas ainda não. É uma alegria, mas não é a alegria ainda que teremos. Quando você pega alguns textos do domingo, desse quarto domingo, dos outros anos, por exemplo, aparece o texto do povo caminhando, saindo da Babilônia e indo para Jerusalém, e no meio do caminho eles veem luzes de Jerusalém, e aquilo alegra o coração deles. Eles não estão em Jerusalém, mas eles já veem a luz de Jerusalém. Domingo da alegria. A alegria, vai dizer São Tomás, é a posse daquilo que a gente ama. Se a gente ama algo passageiro, a nossa alegria é passageira. Se a gente ama algo definitivo, a nossa alegria é eterna. Então essa alegria de hoje é, em meio às coisas que passam, eu já amo algo que é eterno, que não vai passar, que é Deus. O meu coração já está em função da grande alegria quando a gente chegar no céu. O Evangelho de hoje, ele faz uma sequência daquilo que a gente já vem meditando nos outros domingos. É um Evangelho profundamente sacramental, fala principalmente do sacramento do batismo. O padre dividiu essa meditação em 4 partes. A primeira parte é algo que você já viu o padre dizendo. O cego é dito no texto que é um cego de nascença. Esse cego de nascença, ele vai representar a humanidade que nasce com o pecado original, que nasce cega para Deus. Você viu o padre dizendo no primeiro domingo da Quaresma que o nosso coração tem o desejo de felicidade, que no fundo é o desejo de Deus, mas o pecado de Adão nos feriu ou nos deixou cegos. Então, em vez de a gente enxergar que a nossa felicidade é Deus, a gente começa a buscar felicidade em coisas ou em pessoas. E como o padre disse, pode dar um tipo de alegria, mas se aquela coisa é passageira, aquela alegria também vai ser passageira. E por mais que a gente corra atrás dessa alegria, você sempre vai perceber um buraco no seu coração, um desejo de mais. Essa cegueira, ela nos afeta para encontrarmos então verdadeiramente a Deus. Essa é a primeira parte, o primeiro ponto, a cegueira. O fato dele não ser nomeado, do cego aqui não ser nomeado, é de propósito, para mostrar justamente isso que o padre está falando. Como é que a gente nasce cegos? O que de fato é essa cegueira espiritualmente? O que significa? Onde que afetou
o pecado original nessa cegueira afetou em 3 âmbitos. O primeiro âmbito é uma cegueira intelectual. Aqui não é questão de diploma, de fazer curso, mas é a incapacidade de enxergar a realidade segundo a ordem divina. Você vê um exemplo disso quando uma pessoa profundamente inteligente, com vários diplomas, com várias academias aí, faculdades, tal coisa, mesmo conhecendo coisas da ciência, da biologia, ele não consegue enxergar que existe um Criador para aquilo. Mesmo com aquilo que ele, estudando, já percebe que é impossível ser fruto do acaso, ele não consegue enxergar que há um Criador. Uma cegueira do intelecto. O acaso é uma figura de linguagem, porque no fundo o acaso não existe. Tudo é fruto de causa e efeito. Por exemplo, a gente fala assim: encontrei fulano de tal na rua por acaso. Não encontrou por acaso, encontrou porque você saiu determinada hora, ele saiu na hora e se encontraram. A causa e efeito. Para tudo há causa e efeito. Muita gente com muito diploma, com muita capacidade intelectiva, é capaz de estudar os efeitos, mas não querem ver a causa, não querem ver que há uma causa por trás de tudo isso. É por isso que, o padre já disse também, mas sempre vale repetir, o maior dom do Espírito Santo é o dom da sabedoria, que de novo não tem a ver com diploma, é diferente do dom da inteligência. O dom da sabedoria, que é a capacidade de ver Deus nas coisas. Uma pessoa, ela pode ser profundamente simples, sem estudo, sem diploma, mas ela consegue enxergar tudo aquilo que acontece na vida dela sob a luz de Deus, sob a perspectiva de Deus. Se eu estou feliz, se eu estou passando uma dificuldade, se eu estou sendo perseguido, se eu estou com uma enfermidade, se eu casei, se eu estou grávida, se eu estou empregado, não importa. Essa pessoa, ela busca a causa em Deus. Só que, como o padre disse, não é tão fácil. Por isso que há uma cegueira não só desses intelectuais, mas nossa também. A nossa inteligência não consegue enxergar Deus, por exemplo, nas coisas simples, no cotidiano, na rotina. Por muitas vezes a nossa inteligência não consegue enxergar Deus na hora do sofrimento, na hora da dor. Jesus me abandonou, padre. Por que eu estou passando por isso? A gente é ferido ali. Então a nossa inteligência, ela não consegue perceber a causa maior que é Deus de tudo. Essa é a primeira cegueira, a cegueira da nossa inteligência, independente do grau de estudo que ela tenha. Se de fato todo mundo, por exemplo, tivesse uma inteligência que conseguisse ver as coisas como elas são, essa igreja não é caber de gente. Por que é que muitos não vêm? Porque não enxergam. Por que você está aqui? Porque você enxerga mais ou menos. Você lembra que há um milagre de Jesus, do cego, que Jesus pergunta para ele: você está vendo? Ele diz: eu estou vendo as pessoas como árvore. Ou seja, ele não vê direito ainda. E depois Jesus vai lá e cura de vez aquele cego. Então veja, assim é conosco que estamos aqui na igreja. Se a gente visse direito, se a gente enxergasse de fato, a primeira coisa que ia acontecer é
os pecados iam ser deixados de lado. A murmuração, o questionamento ia ser deixado de lado. O intelecto ia estar em função de enxergar e ver a Deus em tudo. Todos nós estamos nesse processo de voltar a enxergar. Segunda cegueira, a cegueira da vontade, que se expressa no ser humano caído, não apenas que não vê o bem, que não vê a verdade, mas que pensa somente em si. Quando Deus nos criou, Ele nos deu 3 dons, quando criou o ser humano, 3 dons que são dele: vontade, liberdade e inteligência. A vontade, quando ela foi criada, era um desejo para aquilo que é bom. O que é bom? É Deus. Então a nossa vontade estava ordenada para ter desejo de Deus, para buscar a Deus. Tudo aquilo que a gente fizesse na nossa vontade, tenho vontade de casar, tenho vontade de trabalhar, tenho vontade de ter filho, tudo ia estar em função de uma vontade maior, que é o encontro com o bom, com Deus. Agora, com a cegueira do pecado de Adão, a nossa vontade, ela não está mais ordenada para Deus, ela imbica para a gente mesmo. A nossa vontade, ela quer aquilo que a gente acha que é bom para a gente, e é uma cegueira, porque nem sempre aquilo que a gente acha que é bom para a gente, de fato, é. Na verdade, a grande maioria das vezes, não é. A gente se deixa levar, por muitas vezes, pela emoção, pela aparência, pelas ambições, e não vê que aquilo de fato se aquilo de fato é um caminho para encontrar o verdadeiro bom, que é Deus. Se aquilo está indicado para o meu desejo, para as minhas ansiedades, para as minhas ideias. Quantas coisas que a gente toma decisão sem rezar, por exemplo, sem perguntar para Deus qual é a vontade do Senhor nisso. Padre, mas então eu tenho que ser escravo da vontade de Deus? Não, é que a vontade de Deus, ela é melhor do que a nossa. O fato de você brigar com a vontade de Deus, o fato de você até questionar a vontade de Deus e por vezes pensar assim, mas e se a minha vontade for melhor que a de Deus? Já mostra uma cegueira, que Deus é bom. E o seu projeto não é tão bom quanto o projeto de Deus. Mas a gente vira e mexe e toma decisões sem perguntar qual é a vontade de Deus nessa situação. E aí a gente embala somente por uma vontade humana, por uma vontade pessoal, por um querer humano. Então, por exemplo, pensa só, olha se não é uma loucura. Você começa a namorar com alguém, a sua ideia, a sua vontade é se casar, formar uma família e viver para sempre com essa pessoa. Você vai tomar uma decisão para a sua vida toda. Mas quantos que de fato se perguntam se essa pessoa é a vontade de Deus para a minha vida? Por muitas vezes embalado, por exemplo, por um sentimento, por uma paixonite, pelo desejo, por interesses, até mesmo econômicos, a gente sabe, muita gente acaba até se casando com esse interesse, e Deus fica um apêndice na história, não se pergunta qual é a vontade de Deus. Aí depois, de repente, é um casamento arrebentado, é um relacionamento arrebentado. Por quê?
porque não perguntou para Deus qual que era a sua vontade. De repente está refém de um relacionamento abusivo, de pessoas, por exemplo, que são profundamente infantis e não são capazes de assumir um relacionamento matrimonial para a vida toda, mas às vezes uma pessoa que era da igreja, que escutou as homilias, que se deixou ser seduzida, não perguntou a vontade de Deus, ou se deixou ser seduzido e não perguntou a vontade de Deus. Uma das coisas que a sexualidade antes do casamento atrapalha é justamente esse discernimento. Porque se vai tendo sexualidade antes do casamento, naturalmente a temperatura vai subir, a paixonite vai subir. Então eu posso confundir paixonite, emoção, desejo com a vontade de Deus. A hora que depois de casado baixar a temperatura, eu estou com um BO na minha mão. Assim vale também no nosso trabalho, por exemplo. A pessoa vai querer fazer uma faculdade, vai fazer um Senai, alguma coisa, ela pensa assim: o que será que dá dinheiro? Mas o que dá dinheiro às vezes não é só vocação. E aí você estuda uma profissão, uma faculdade, pensando em ficar rico. E aí, chega no dia a dia, você sabe a dureza que é o trabalho. Mas de repente você está casado, tem filhos, não escolheu, não perguntou a vontade de Deus naquilo, e está escravo de uma situação financeira ou de trabalho para a vida inteira, um trabalho que você não suporta, que não é a sua vocação. De fato, é uma cegueira quando a gente quer tomar decisões, por menores que sejam, sem perguntar a vontade de Deus. É hora de eu comprar um terreno, é hora de eu comprar a casa, é hora de eu trocar o carro, é hora de eu fazer isso, fazer aquilo outro. Não, vou fazendo. É cegueira. O plano de Deus é melhor que o nosso, mas a gente não pergunta a Ele. Então vem esse segundo tipo de cegueira, a cegueira da vontade. O terceiro tipo de cegueira, da memória e da identidade. Perda da memória de quem é Deus e perda da identidade de si mesmo. Ou seja, está lá na raiz de Adão e Eva isso, o querer ser Deus. É uma cegueira tamanha que faz com que a gente se ache Deus, ou a gente diminua Deus. Primeiro vamos ver com o diminuir Deus. Nos dias de hoje, principalmente, há uma banalização da figura de Deus e até mesmo da palavra Deus no nosso meio. Os judeus, você já viu o padre dizendo, eles não pronunciavam a palavra Yahvé, por respeito ao nome de Deus. Hoje em dia as pessoas brincam com o nome de Deus. Você coloca no YouTube aí, tem gente fazendo paródia de Deus, brincando com Deus, fazendo piada de Deus. Mas a gente também diminui a Deus quando a gente coloca ideias puramente humanas nele, achando que ele está, por exemplo, sacaneando a gente, ou esqueceu da gente, ou não dá valor para a gente. É reduzir Deus daquilo que Ele é. É uma cegueira a gente não perceber, por exemplo, o que são os sacramentos, o que é a missa. Um exemplo só, é uma cegueira. O padre tem que ficar falando, olha, respeita a missa, não fica conversando, não vende qualquer roupa. Por que tem que falar? Porque é uma cegueira de achar que é como se fosse um cinema. Eu vou, sento e espero o teatro acontecer e não consigo enxergar o que está sendo realizado aqui.
não consigo enxergar Deus na palavra dele. Olha que coisa, enxergar ele na sua palavra, aquilo que o Padre sempre fala. Quando essa palavra aqui ela é proclamada, ela é uma palavra viva. É vivo aquilo que foi lido hoje. O que significa isso? Significa que ele está aqui manifestando o seu rosto, e você tem que ter a capacidade de enxergar ele na palavra. Padre, como isso? Veja, quando é lido a palavra na missa, não é simplesmente para você tirar a moral da história. Qual é a moral da história? É para você enxergar um rosto. É para você ver ele na sua vida. Você veio aqui cheio de dificuldades, cheio de questionamento, dores, desejos, orações, tal e coisa. Você veio com o seu coração inquieto. E Deus é bom. Então, se Ele é bom, Ele tem uma palavra para você hoje. Ele falou com você hoje. Mas se eu não fui capaz de enxergá-lo na palavra, enxergá-lo não só porque eu escuto, mas enxergar de fato o que Ele quer da minha vida, qual é a palavra que Ele traz para mim nessa noite. Você é capaz de responder? Pensa aí, o que Deus falou para mim hoje, diante da situação que eu estou vivendo? Ah, padre, não falou nada. Falou, mas só que você não enxergou. Ele falou e a gente não enxerga. É por isso que a gente sempre fala, na hora da homilia, na hora da palavra, o demônio vai fazer de tudo para que você não escute, porque é essa palavra que vai te libertar, é essa palavra que vai exorcizar a sua vida, é essa palavra que vai fazer você ver Jesus. Então, nessa hora é gente que vai conversar, é celular que toca, é criança que fica fazendo bagunça, é moto que passa, é microfone que falha. Por que será que é tudo isso? Você acha que a coincidência? Aquilo que o padre falou não tem acaso. Alguém não quer que você escute, porque se você escutar, você vai ver. Qual é a palavra que Deus se dirigiu a você hoje? A gente pensa assim, eu vou na missa, vai que sorteio o meu número e Deus fala comigo hoje. Não, não é, Ele fala para todo mundo. Às vezes na porta da igreja a pessoa vem assim e fala assim, padre, olha, a homilia foi para mim hoje. Não, cabra, todo dia é para você, todo dia é para você. Só que você tem que estar enxergando, você tem que buscar enxergar. Cegueira do intelecto, cegueira da vontade e cegueira de saber quem é Deus e quem você é. Outra coisa, querer ser deusinho, é mandão, é controlador, é controladora. Não é só não ser feito gostinho, já questiona Deus, já questiona as pessoas, questiona a igreja. Você não é Deus. Se coloque no seu lugar para poder enxergar quem é Deus e quem é você. São Tomás fala que o princípio da humildade é esse: saber quem é Deus e quem você é. Segundo ponto, eu sou a luz do mundo. Ele vem ao encontro da nossa cegueira. Como é que Jesus vem ao encontro da nossa cegueira no texto? Você viu que Jesus vai até o cego, e a primeira coisa que a gente percebe é que, diferente de outros milagres, ele toma a iniciativa. Isso é uma verdade da nossa fé. Na nossa fé, antes de qualquer coisa é graça. Você está aqui hoje porque Ele te chamou, Ele te convidou. Isso é a moção da graça, é a rodinha da graça, a graça que te moveu aqui. Você tem mérito? Tem. Qual é o seu mérito? Escutei e falei, eu vou. Mas antes de tudo, tudo parte dele.
não da gente. Pode parecer óbvio, mas quando você olha o cotidiano dos tempos atuais, não é. Cada dia mais você vê essa questão, por exemplo, de coach, de pensamento positivo, eu posso, eu consigo, eu sou o Senhor da minha vida, não, gente. A gente depende tudo de Deus. Nada depende exclusivamente nosso de início. O que a gente faz é uma resposta à graça, mas a iniciativa é sempre dele. Aqui o Padre sempre fala: você não é capaz de fazer com que a sua unha cresça. Manda a sua unha crescer aí, vê se ela cresce. O Padre sempre fala: pensamento positivo não segura dor de barriga. Quando você tiver com a dor de barriga, sabe, você saiu assim, está voltando para casa, aí quando vai chegando perto de casa, parece que aperta ainda mais, né? Fica assim, pá. Quero sair, não é? Aí você vai abrindo o portão, nossa senhora, dá um desespero. Por que você não mentaliza? Eu posso, eu consigo, mentalize. Daqui a pouco a calça está quente. Veja só, às vezes, olha que injustiça isso. Às vezes as pessoas falam assim: fulano de tal, ele teve câncer e ele lutou e venceu o câncer. Então quer dizer que quem morreu não lutou? Não é isso, gente. Não basta a nossa luta, é necessário a graça de Deus. E a graça de Deus não é tão fácil de enxergar, porque ela nos questiona. Numa enfermidade, por exemplo, por que um vai e outro não? Às vezes um lutou tanto e foi, e outro nem deu moral. Você lembra no Covid, por exemplo? Lembra que era a mania a gente passar na rua e gritar assim: vai para casa, velho? Lembra? Quantos velhinhos aí que você falou assim: não vai aguentar, pegou Covid, está aí no meio nosso. E às vezes um bombadão aí, corpo sarado, 1% de gordura no corpo. É graça, tudo depende da graça. E eu preciso pedir a cada dia a graça, que é o quê? O primeiro passo ser dele. Quando você vem, por exemplo, e pede para o padre, para o diácono: dá-me a bênção. O que está pedindo? Está pedindo que Deus dê o primeiro passo nas coisas da sua vida, na sua história. E aí vai vir, daqui a pouco a gente vai vir a parte nossa. Essa primeira coisa é a graça. Então nesse evangelho você vê que Jesus vai atrás do cego e pergunta para ele: você quer ser curado? Se Jesus perguntasse para você assim, você quer ser curado? Quero. Aí se ele perguntasse assim: do quê? O que você ia responder? Eu quero ser curado da unha encravada. Eu quero ser curado da falta de cabelo. Eu quero ser curado de uma enfermidade, de uma doença. Veja, nem responder a gente sabe, porque se a gente fosse de fato alguém que enxergue, a gente ia nas coisas que verdadeiramente importam. Eu quero ser curado do meu orgulho. Eu quero que a minha família seja curada. A gente ia naquilo que importa. Jesus, ele faz uma catequese aqui com o cego, como alguém que recria as coisas. Lembra? Eis que eu faço nova todas as coisas, aquilo que está lá no Apocalipse. Jesus gospe no chão, com a sua saliva ele faz barro. Aonde que aparece barro? Você sabe, lá no Gênesis. Deus vai lá e forma o homem do barro. Lá é hálito, aqui é saliva, mas os dois na cultura hebraica são parentes. Então Jesus está o quê? Recriando o homem, fazendo um homem novo. E aí vem um segundo passo dessa cura: vai até a piscina de Siloé,
vai se lavar ali. Veja, se não é um processo batismal. No batismo a gente nasce de novo, a gente é lavado dos nossos pecados. Existem os ritos do batismo estão em função de se enxergar de novo. Repara que o cego aqui, antes de encontrar com Jesus, e depois que ele encontra com Jesus, ele não tem uma fé clara ainda. A fé dele vai subindo de degrau aos poucos, mas a primeira vez que ele encontra com Jesus, ele não tem fé nenhuma. Mesmo assim, Jesus vai ao encontro dele e o cura. Quando a criança vem para ser batizada, ela não tem fé nenhuma, gente. Os protestantes falam assim: olha, tem que batizar quando adulto, porque daí ele sabe o que ele quer. Veja, o batismo não é um rito para aqueles que já acreditam. O batismo não é um patamar de fé que você chegou e agora você pode falar: vou pedir o batismo. O batismo é de graça, é grátis. A gente não fez nada para merecer ser lavado por ele. O cego não fez nada para merecer. É graça. Uma criança nasceu cega, nasceu em pecado original. Ela vem para ser batizada. A pia batismal como a piscina de Siloé. Ela é batizada ali, ela é lavada ali. Depois do batismo, outro batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é inserido a virtude da fé nela. Mas ela não fez ainda nada. Se uma criança depois de ser batizada, ela morresse, ela vai para o céu. Mas ela rezou o terço, ela deu comida para pobre, ela vinha na missa, não, ela não fez nada, porque é graça, não é um estágio que eu chego e falo, agora eu vou pedir o batismo. O cego não tinha feito nada, é ele que nos lava, é ele que se interessa pela nossa cegueira. Há algo importante, que é a obediência do cego, depois a gente volta. Graça e liberdade, o ser humano não sai por si mesmo da cegueira, mas é curado por uma iniciativa que vem do alto, e que coloca a responsabilidade da obediência ao ser enviado. Veja, ele recebe essa graça, o batizado, ele está inserido em Cristo, mas há uma responsabilidade que vai ser primeiro dos padrinhos, e depois dele mesmo. Para você entender, você vai lembrar semana passada, a samaritana. O padre falou das mulheres, mas teologicamente o texto fala de muito mais coisa. E uma das coisas que ele fala é justamente do batismo e do coração de Jesus. Um poço no fundo que é um rasgo na terra. Foi rasgada a terra e dali se tira a água. Jesus senta na beira do poço e diz que ele vai dar uma água nova, uma água muito melhor, uma água para que a pessoa não vai ter mais sede. Todo o texto da semana passada apontava para a cruz, era por volta de meio-dia, horário da cruz. Quem bebe dessa água, do seu coração vai jorrar rios de água viva, enfim. Tudo ali aponta para a cruz, e na cruz o coração de Jesus ele é aberto, e aí, como você sabe, saiu sangue e água, batismo e eucaristia. Quando a criança ela vem para ser batizada, ela é inserida no coração dele, ela entra nesse poço, ela entra nesse rasgo, e aí nesse rasgo ela fica um com Jesus. É por isso que o batismo, por exemplo, apaga o pecado original, está nele. Um adulto, quando é batizado, quando ele vai ser batizado, ele não vai precisar confessar, ele vai confessar depois, mas quando ele for batizado, ele
já vai ser, o batismo já vai apagar todos os pecados que veio antes. Dali para frente que ele vai ter que ser batizado, porque confessado, porque aquela água apaga todos os seus pecados. Ele entrando no coração de Jesus, ele se faz um com Jesus. Ele se torna filho dentro do filho. São Paulo vai chamar isso de filho adotivo. A gente se transforma em filho adotivo. Se o filho natural, que é Jesus, o lugar dele é o céu, os filhos adotivos também recebem a mesma herança, o céu. A partir do batismo, então, você ganha tudo isso e se torna membro da igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico dele. Você entra nele e começa a fazer parte do corpo dele. Então você é a igreja. Qual é a missão do padrinho e da madrinha? Você que é padrinho e madrinha, presta atenção que Deus vai cobrar de vocês. Fazer de tudo para que ele nunca saia do coração de Jesus. Porque se ele sair, ele não vai para o céu. Você, padrinho e madrinha, se torna guardião daquela criança de início e depois daquela pessoa, independente da idade que ela esteja. Se ela está lá se perdendo, cega, num caminho errado, você, padrinho e madrinha, precisa entrar em ação. Você, padrinho e madrinha, está vendo que o pai com a mãe só trouxe a criança para o dia do batismo e nunca mais veio na igreja. É sua missão. Está lá a criança com idade de catequese, os pais não se importam, cadê o padrinho com a madrinha? Você precisa ter essa missão de guardar, de deixar que eles não saiam, fazer de tudo que eles não saiam do coração de Jesus. Quando chegar na crisma, eles vão ter a responsabilidade pelas pernas deles, só que isso não desabona a sua missão ainda, mesmo ele tomando a vida adulta na fé, você, padrinho e madrinha, continua com essa missão, de deixá-lo dentro do coração dele. Agora, se nem o padrinho e a madrinha está dentro do coração de Jesus, como é que vai fazer com o afilhado? É por isso que a igreja pega tanto no pé na questão de ser padrinho e madrinha, gente. Como é que uma pessoa vai ser padrinho ou madrinha de batismo se ela não tem a primeira comunhão, se ela não tem crisma, se ela está faltando coisa na sua fé? Como é que ela vai apadrinhar alguém? Fala para mim. Como é que ela vai apadrinhar se ela não acredita na mesma fé? Outro dia aqui na paróquia, faz pouco tempo, veio um casal de anglicano querendo batizar aqui, com padrinhos anglicanos. No rito do batismo é perguntado: vocês creem na igreja católica? Eles vão responder o quê? Mas virou, virou igual casamento, virou só um evento social. E as pessoas não percebem a responsabilidade que está. Todo batismo, na hora da homilia, o padre fala para os padrinhos: dá tempo de você desistir ainda. Porque a partir do momento que o padre jogar a água e falar: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele irá cobrar você das suas responsabilidades. Os fariseus, repara a dinâmica, os fariseus, quanto mais Jesus falava para eles, mais eles ficavam cegos. O cego não, como se fosse uma criança que vai aprendendo ao longo do caminho, como se fosse cada um de nós, que vai aprendendo ao longo do caminho. O cego, no diálogo com Jesus, começa chamando Jesus um homem chamado Jesus, que me curou. Depois, ele é um profeta. Depois, ele é Deus. E por fim, ele adora, se prostra e adora. É um caminho igual acontece em cada catequese, em cada formação, em cada homilia. Você vai enxergando. Só que há um perigo, o perigo dos fariseus.
De quanto mais a graça vem ao encontro, em vez da pessoa se abrir e enxergar, ela vai se cegando cada vez mais, ela se fecha. O sol, Deus é o sol. Quando o sol bate na gelatina, tem um efeito. Quando o sol bate no barro, tem um outro efeito. O mesmo sol ou amolece ou endurece o coração. Os fariseus iam endurecendo o coração. Presta atenção que esse pecado é grave. Lembra que Jesus fala que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo? Por que não tem perdão? Porque é o endurecimento do coração. A pessoa chega num ponto de dureza de coração que Deus pode fazer de tudo em volta dela, que ela não se abre. Por que o pecado contra o Espírito Santo não tem salvação? Porque ela não quer. Ela não quer. Agora presta atenção, essa dureza de coração, ela não vem da noite para o dia. É igual o diálogo aqui com os fariseus. É uma coisa que eu vou questionando, é outra coisa, deixo de rezar, deixo de ir na missa, daqui a pouco eu começo a falar mal de Deus, daqui a pouco... chega uma hora que a pessoa não quer a salvação. Padre, é impossível ter isso. Você que sabe, gente, você que imagina isso. Teve vezes a gente o padre chegar na casa de pessoas para dar unção, e a pessoa fala que eu não quero essa porcaria, e 2, 3 dias depois morrer. A graça batendo na porta, e a pessoa dura de coração, falando, não quero, manda embora. Jesus então, ele nos cura, porque ele é a luz. E o que a gente começa a enxergar? Está lá na segunda leitura de hoje, quer ver? Olha só, outroras eres trevas, mas agora sois luz. Com o batismo vocês são luz, vocês foram lavados, vocês vivei como filhos da luz. Olha agora, e o fruto da luz chama-se, ou seja, a luz faz com que eu enxergue 3 coisas de Deus: bondade, justiça e verdade. Deus é bom, Deus é justo e Deus é a verdade. Vamos entender. Primeiro de tudo, a bondade. Quantas pessoas que não conseguem ver a bondade de Deus? Padre, impossível. Meus irmãos, quando você questiona, quando você murmura, quando você reclama da vida, é porque você não está vendo a bondade de Deus. Quando você questiona por que Deus faz o bem para quem não merece, você não está vendo a bondade de Deus, porque nem eu nem você merece. Ele que é bom. Lembra o jovem rico? Jesus fala o que para ele? Só Deus é bom. Nessas confissões, olha, hoje é sábado, quinta-feira, eu atendi uma pessoa que falou assim: eu não tenho pecado, padre, eu sou uma pessoa muito boa, eu não tenho pecado. Aí eu pedi para apanhar, né? Mas a pessoa, dureza de coração, insistiu tanto que ela era boa, que eu falei: então pode ir, você não precisa do sangue de Cristo, pode ir, e vamos ver se você vai para o céu pela sua bondade, essa bondade que você está falando aí. As pessoas não conseguem ver a bondade de Deus que te trouxe aqui.
A bondade de Deus que te livrou de tanta coisa, gente. Olha para a sua história e vê se você não tem pecado, situações que era para você estar agora nos quintos dos infernos. E Ele te preservou, e Ele esperou você, e Ele trouxe você aqui. Aquilo que o padre sempre fala, pensa quem você é hoje. E pensa a pessoa que você foi um dia, sei lá, roubando, adulterando, se drogando. Agora faz o exercício, quem que sou eu? Quem é o verdadeiro eu? É esse que está aqui na igreja agora ou é aquele que estava fazendo um monte de coisa errada? Você é aquele lá. Você é aquele. Esse que está aqui sentadinho é você com a bondade dele. É a bondade dele que traz você aqui. É a bondade dele que te converteu, que trouxe você aqui. Porque se ele tirar a mão sobre você, se ele tirar a bondade dele sobre você, você vai fazer aquilo e coisas piores do que você já fez. Mas as pessoas insistem em não ver a bondade de Deus, ou quando Deus é bom com alguém que é pecador, com alguém que não está longe da igreja, no sentido assim, todos nós somos pecadores, mas no sentido assim, que está longe da igreja, que a pessoa fica brava com Deus. Mas aquela bondade que Deus está fazendo com aquela pessoa que está longe, é que amanhã ou depois vai trazer ela de volta, como aconteceu talvez com você. Se eu não consigo enxergar a bondade de Deus, se quando eu olho para os mandamentos, parece que Deus é um chato, não pode fazer nada, eu não estou vendo a bondade dele, eu não estou vendo a bondade dele, de eu estar aqui, de eu estar comungando, de eu ter família, de eu ter um trabalho, de eu ter uma dificuldade, de eu ter uma cruz e ele me dá a capacidade de carregar essa cruz. Tudo é bondade dele, mas eu não enxergo. Parece que Deus é o inimigo, e o demônio fica botando um monte de coisa na sua cabeça aí, que você acredita. Mas se Deus é bom, por que você está passando por isso? Quem volta a enxergar, volta a perceber a bondade de Deus. A pessoa vê a justiça de Deus. Aqui justiça, gente, não é essa justiça da Revolução Francesa. Justiça como advogado, como juiz. Justiça bíblica é santidade. A santidade de Deus, veja, qual é o processo? Você percebe primeiro a bondade de Deus. E aí, se ele é tão bom para mim, eu pego e falo, eu preciso retribuir. Como é que eu retribuo isso? Com dízimo? Com obras? Sendo santo, sendo justo. O que é, no fundo, a santidade? É aquela pessoa que entendeu o quanto que Deus é bom para ela, e aí ela não tem meios para retribuir, a não ser não pecar. A gente pensa assim, que como se fosse escola, você faz coisas boas, ponto positivo, você faz coisas ruins, ponto negativo. Depois Deus soma tudo e vê se você foi santo ou não. Não é isso. Você olha para a bondade de Deus e vê o quanto que Ele é bom, o quanto que Ele é santo, o quanto que Ele faz por você. E aí você pensa, como que eu vou retribuir isso? Não tem como, a não ser santo. Não peco porque Deus é bom. Eu não peco para ganhar ponto positivo. Eu não peco porque Ele é santo, porque Ele é bom. Presta atenção, faz de conta que você nunca mais pecasse. Nunca mais você pecasse. Fosse que nem aquela mulher que o padre atendeu lá, né? Só que não. Mas vamos supor que você nunca mais pecasse. Que você vivesse só da Eucaristia, nem alimento você comia mais. Que nem aquele santo que só se alimenta da Eucaristia. Que você, quando rezasse, suasse sangue de amor por Jesus. Tudo isso não é nada
perto do que Ele te ama. Você nunca vai conseguir amar a Deus como Ele te ama. Se você entender isso, você vai ser santo, você vai enxergar. Enxergar a bondade, a justiça, a santidade e, por último, a verdade. Você para com essa história de que cada um tem sua verdade, por exemplo. Frase satânica que é dita nas televisões, nos jornais e por muitas vezes por gente da nossa fé. Povo nosso dizendo: mas cada um tem sua verdade. Essa frase é satânica. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você para de começar com comentários do tipo assim: eu sou católico, mas eu acho que não tem problema faltar da missa no domingo. Eu sou católico, mas eu acho que não tem problema fazer aborto. Eu sou católico, mas eu acho, viro nesse achômetro. E você quer encontrar a verdade dele, e aí você pega gosto com as coisas. Você está enxergando a verdade e você começa a querer saber mais da Bíblia, mais da fé. E cada vez que você vai sabendo, o seu coração vai queimando, igual os discípulos de Emaús. Mas não, a gente fica nessa nhaca aí, nessa tristeza da alma, que não consegue encontrar a verdade, aceitar a verdade, enxergar a verdade, fica brigando com Deus, achando que eu é que sei o que é verdade. Para enxergar, quando a gente começa então de fato a enxergar a Deus, a gente começa a enxergar a bondade, a santidade e a verdade que vem de Deus. E por último, Padre, então, mas como é que eu dou esses passos agora para enxergar a Deus? A primeira coisa que você tem que ter é a humildade. Se reconhecer cego. Se for igual aquela mulher que o padre atendeu, já foi. A primeira coisa é você se ver como um imundo. Tem um canto de São Tomás, tanto ergo, que ele fala: eu tão imundo, e o Senhor veio ao meu encontro. Perceber que você não é bom, Deus é bom. Eu sou imundo, mas eu quero Ele, eu preciso me lavar nele. A segunda coisa, escuta Ele, escuta. Se você não escutar, se o cego não escutasse, por exemplo, se ele também fosse surdo, Jesus ia falar assim: vai se lavar no meu coração, vai se lavar lá na piscina. Ele não ia. O padre falou da questão da palavra, você precisa escutá-lo, escuta o que ele está mandando você fazer, escuta. Terceira coisa é obedecer. Porque não adianta você escutar e não ir até a piscina. Aquilo que o padre falou é graça e resposta. Tem uma parte que é só você que pode fazer. As pessoas vêm no atendimento: padre, meu casamento, padre, meu filho, padre isso, padre aquilo. O padre dá um conselho, como se fosse Jesus falando, e você escuta aquilo, mas tem algo que é só você que pode fazer, só você que pode dar um basta em certas situações da sua vida, é só você, não sou eu que estou lá, é você. Para de transferir, de terceirizar dores, provações, BOs para os outros, para o diabo. Fizeram um trabalho para mim, e daí que fizeram isso, fizeram aquilo outro para você, e daí, deixa fazer o que for, você está nele. Você acabou de cantar no Salmo: se eu tenho ele, não me falta nada. Mas tem coisa que eu não posso fazer para você, que ele não pode fazer para você.
É o cego que levantou e foi lá na piscina. É você que tem que levantar e ir. Aí fica nessa lamúria, nessa lamentação, nesse círculo vicioso de ó dia, ó céu, lembra? Ó azar, nada dá certo na minha vida, não sei o quê. Com a graça de Deus, Santa Teresa fala, com a graça de Deus eu posso tudo. E você também. Volta a enxergar quem de fato é Deus. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso.